Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo um pouco diferente, estreando um novo quadro aqui no canal, tô bem empolgada com isso. Mas antes de começar o assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Porque normalmente eu deixo para pedir isso por último, e aí na maioria das vezes eu esqueço. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque eu já vi que várias pessoas que assistem aqui aos meus vídeos não são inscritas. Gente, ajudar a coleguinha aí. Então, vamos lá. Esse novo quadro que eu vou trazer hoje, eu me inspirei no vídeo da Feneute, que é Inspirações do Mês. Nesse vídeo, ela traz sempre, acho que 4 ou 5 categorias. Acho que é um filme ou série, uma frase e um livro. Se eu não me engano, é isso. E assim, em questão de conteúdo, nesse mundo da internet, a Feneute é a minha maior inspiração. Então eu pensei em trazer esse quadro aqui pro canal, mas sem esse formato. Eu vou trazer sempre uma só inspiração. Eu vou deixar o canal da Fê aqui, caso você tenha interesse, eu recomendo muitíssimo. Ela aborda conteúdos de crescimento pessoal e, enfim, vários assuntos, mas sem ser daquela forma chata, sabe? Sem aquele papo de coach. Pelo menos essa é a minha perspectiva. E o que me fez ter essa ideia foi uma série do Netflix chamada Explicando a Mente. É uma série documentária, onde os capítulos são em torno de 20 minutos. E assim, eu não sou a maior consumidora de documentários, não é o tipo de conteúdo que eu consumo normalmente. Mas esse em específico, além de ser um tema que eu adoro, que é o funcionamento da mente e do cérebro, veio nesse formato mais dinâmico com esses episódios menores. Então, caso você tenha um tempo, eu recomendo muitíssimo. E eu vou falar especificamente do primeiro episódio, que aborda a memória e como ela funciona. Então, eu pensei em trazer sempre uma inspiração de algo que eu vi ou que eu li. Pode ser um vídeo no YouTube, um documentário, um filme, uma série, e tentar trazer essa reflexão para a nossa realidade de estudante, principalmente de estudante de concurso, mas eu quero que seja um pouco mais abrangente. E nesse primeiro episódio sobre a memória, foi ele que me deu esse estalo dessa ideia, porque eu tô sempre pesquisando, mas eu achei o documentário super interessante. Então tá, vamos lá. Nesse primeiro episódio, ele já começa falando sobre aquele fato, eu acho que quase todo mundo lembra, que é o ataque terrorista ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas. E eu achei muito interessante começar o documentário assim, porque realmente é uma coisa que quase todo mundo lembra, onde e o que estava fazendo quando recebeu a notícia do ataque terrorista. Especificamente eu lembro assim vividamente. Eu lembro de estar me arrumando para ir para a escola, ter acabado de colocar a roupa, sentar na cama para minha mãe pentear meu cabelo, que eu tinha um cabelo grande, e me esticar assim para clicar o botão da televisão, pensando que ia assistir algum desenho da TV Globinho, e tá passando isso. Na hora eu fiquei assim frustradíssima, porque eu queria muito assistir desenho animado, sabe? E aí tava passando aquele negócio lá, eu lembro que minha mãe ficou em choque. E é muito interessante pensar nisso, em como a nossa memória funciona, porque era só mais um dia comum que eu tava me arrumando pra ir pra escola. Eu não tenho lembranças de vários dias, mas esse específico eu tenho. Eu acho que muitas pessoas também têm essa lembrança. Se você lembra o que você tava fazendo nesse dia, deixa aqui nos comentários que eu adoro saber. E aí, depois dessa introdução, a gente se questiona como a memória funciona. O documentário também trouxe a participação de uma mulher que eu esqueci o nome agora, me desculpem, que ela participa de competições de memória. Era uma coisa que eu nem sabia que existia, mas existe. Pelo que eu entendi, essas competições funcionam bem desse jeito que o nome diz, sabe? Bem intuitivo. A pessoa tem um certo número de informações, pode ser números, palavras, textos, e um tempo, e ela tem que tentar memorizar corretamente aquela sequência de palavras ou números num período bem rápido, né? Um período bem curto de tempo.
E depois da participação dessa competidora, ele conta um caso também de uma pessoa que teve uma parte do cérebro removido para tratamento de epilepsia e que por isso teve como sequela a perda de algumas memórias, mas não todas. E a partir daí a gente tira a conclusão de que as memórias não são guardadas no mesmo local no cérebro e elas não são registradas da mesma maneira. E isso fica claro porque tem episódios da nossa vida que ficam mais marcados do que outros, como exemplo que eles começaram dando do ataque às Torres Gêmeas. Mas ele também fala que tem uma parte do nosso cérebro que é responsável por juntar essas informações que ficam registradas em partes diferentes do nosso cérebro. E essa parte se chama hipocampo. Ele dá até o exemplo de quando a gente está vendo um violinista tocar. A gente registra a imagem, a gente registra o som e o hipocampo é responsável por unir essas sensações e registrar essa memória a longo prazo. Outra informação que eles compartilham no documentário é como funciona a memória de uma pessoa de 70 anos. Eles mostram um gráfico e pelo gráfico dá pra ver, a partir dos 3 anos a nossa memória começa e vai crescendo até chegar no ápice, que é dos 10 aos 30 anos. Depois tem uma queda acentuada e o gráfico fica no alto quando se trata da memória recente. Então a gente percebe que a regra é que as nossas maiores memórias são construídas nesse período, dos 10 aos 30 anos. Não coincidentemente, é também nesse período que a gente tem normalmente os fatos mais marcantes da nossa vida, que é a adolescência, ensino médio, faculdade, ou então primeiro emprego, os nossos relacionamentos. São essas memórias que ficam registradas mais fortemente na nossa mente. Eles também pontuam que sim, existem pessoas que têm memória melhor do que outras. E eu já observei que a minha memória não é sensacional. Quando eu tô conversando com os meus amigos sobre as coisas que aconteceram no ensino médio, não é incomum pra mim chegar e falar: lembra, Cat, daquilo que aconteceu tal? Eu falo: gente, eu não lembro disso. Tanto é que quando era para eu me apresentar, fazer algum trabalho de escola ou de faculdade, ou me apresentar em algum congresso, eu nunca consegui memorizar o que eu teria que falar. Se as minhas apresentações dependessem da minha capacidade de decorar o texto, seria um fracasso. Para mim sempre funcionou refletir sobre o que eu queria falar e me expressar naturalmente na hora. Tipo o que eu faço aqui nos vídeos, sabe? Eu não consigo seguir estritamente o roteiro. Eu faço um roteiro em forma de tópicos pra não esquecer de falar alguma coisa que eu acho que é importante, mas eu sempre vou falando assim, ligo a câmera e vou falando, sabe? E nem todas as pessoas são assim. Eu lembro que tinha gente na minha sala da faculdade que era assim, uma máquina de decorar. Mas em compensação, eu nunca tive dificuldade de memorizar conteúdos assim na hora das provas. Então é interessante notar que realmente cada pessoa tem um funcionamento. E que, lembra no começo que eu falei que eles apresentaram uma pessoa que faz competição de memória? Esses atletas de competição de memorização, eles não são necessariamente mais inteligentes do que a média, mas eles conseguiram desenvolver técnicas e aplicá-las para ajudar na memorização. E é aí que entra a parte que eu quero fazer, a conexão de tudo que eu falei com os estudos para concurso. A gente sabe que o volume de matérias que a gente tem que memorizar para fazer uma prova é muito, muito grande. E que as bancas muitas vezes exploram isso. Então, eu vou falar das 3 técnicas que eles mencionaram no documentário. A primeira técnica é a emoção. Isso porque a parte do cérebro responsável pelas emoções fica colada com o hipocampo. Então, quando ela é estimulada, o hipocampo também é estimulado, o que ajuda na memorização. 2. É o senso de localização. Pensar onde você estava, qual local que você estava durante aquela memorização. 3. História. Se você envolver aquilo numa narrativa, de acordo com os estudos que eles apresentaram, elevam a memorização de 13% a 93%.
Quer dizer, as pessoas tinham uma lista de 10 palavras para memorizar. Aquelas que incluíram essas palavras numa história conseguiram memorizar 93%, sendo que as que não incluíram, tentaram só ler várias vezes, ficaram em 13%. É um número muito grande, uma diferença bastante considerável. Então, pensando naquele exemplo que eu comecei no vídeo, eu lembro exatamente qual foi a sensação que eu tive quando eu recebi a notícia das Torres Gêmeas. Eu lembro o local e eu lembro qual foi o contexto que isso aconteceu. Eu estava me preparando para ir para a escola, a minha mãe estava penteando o cabelo, eu queria assistir desenho animado. Então é interessante você tentar, você ter essa compreensão e tentar trazer isso para o seu dia a dia, principalmente na hora dos estudos. Eu sei que o mais certo é não tentar decorar, mas a memorização não se restringe a decorar. E aplicar isso no dia a dia pode ser complicado, mas eu trago essa reflexão para aqueles assuntos que a gente vive errando. Acho que todo mundo tem isso. Aquele assunto que você, ok, entendi, vamos para as questões. Chega lá, erra. Aí quando você vai ver seu histórico lá do QC, você já tinha errado aquela questão 2 vezes. Aí você fica, gente, como assim? Então é para isso que serve. Se você tem aquele assunto que você não está conseguindo memorizar ou então que está errando muito nas questões, por falha na memória, tente usar essas 3 técnicas: emoção, localização e história. Por isso que muitas vezes quando a gente erra alguma questão numa prova, a gente não erra mais, porque aquilo está envolto numa situação de raiva, sabe? A gente fica chateado porque a gente errou e também você lembra que você estava na escola X fazendo aquela prova tal. Isso tudo ajuda na memorização porque está envolvido num contexto maior do que o tema em si. Só que o documentário faz uma ressalva. Essa mesma emoção que nos ajuda a memorizar alguns fatos, ela também pode ser responsável por distorcer esses fatos. Isso porque quando a gente está envolto numa emoção muito forte, a gente tem a tendência de focar numa coisa e distorcer ou ignorar o resto. E aí ele deu exemplos de pessoas que foram condenadas injustamente na justiça porque pessoas a reconheceram como criminosas, sendo que elas não eram. Isso porque a memória não é 100% confiável. E aí eles questionam, já que a gente tem esse recurso tão sensacional como a memória, como que ele pode ser tão falho? Mas aí eles explicam que a memória ela é responsável por um aspecto muito mais relevante do que apenas lembrar das coisas. Aí eles voltaram no caso do cara que teve parte do cérebro removido, falando que além das perdas de memória que ele estava tendo, ele tinha uma dificuldade muito grande de desenvolver o futuro na mente dele. Então eles explicam que a importância da memória está mais associada à nossa capacidade de construção do futuro. E aí eu também trago isso para o nosso mundo dos concursos, porque às vezes a gente fica muito apegado àquelas memórias de reprovação que nós tivemos, porque é assim que o cérebro entende e consegue projetar o futuro. Mas isso não é uma realidade. A mente, ela é restrita, ela fica sempre focada, o funcionamento dela é programado para focar no passado e aí a partir do passado projetar o futuro. Mas não é assim que acontece. Então é importante a gente ter essa noção quando a gente começa a ter pensamentos negativos baseados no que aconteceu. O que aconteceu não define o que vai acontecer. Isso é a nossa mente tentando nos enganar. E aí a gente partiria para um assunto bem mais complexo, que é programação neurolinguística, que é você tentar mudar a programação do seu cérebro para um funcionamento X em vez de Y. E aí é um assunto que eu gosto muito também, eu posso trazer aqui, mas hoje eu quero ficar restrita na memória. Esses 2 aspectos foram os que mais me marcaram e que me fizeram vir aqui conversar com vocês sobre isso, Essas técnicas que nós podemos aplicar nos estudos para concurso, que é
conectar o assunto com alguma emoção, com algum local e tentar encaixá-lo em alguma narrativa. Então, tem aqueles mnemônicos prontos que algumas pessoas tendem a fazer piada e dizer que aquilo ali é um recurso que não é válido, sendo que na verdade ele é muito válido sim. Mas eu acho mais interessante ainda a gente construir os nossos próprios mnemônicos, as nossas próprias histórias, porque eu acho que é nesse processo de construção que a memória é consolidada. Então fica aí a dica para vocês de usar essas ferramentas, e também fica a dica de que quando você se sentir mal por algo que já passou e achar que isso vai se repetir, lembre-se que a nossa mente é programada para isso, mas que isso não é uma regra. Tanto é, se isso fosse verdade, quem reprovou nunca mais passaria. Reprovou a primeira vez, não passa mais, sendo que não é. Então, esses dois aspectos que eu queria trazer aqui para vocês. Fica a minha recomendação para a série, é sensacional. Assistam o episódio de sonhos, que eu achei, nossa, muito interessante. E também fica a minha recomendação, tô gravando esse vídeo no Dia Mundial da Saúde Mental. Para você assistir o episódio sobre ansiedade, né, que é o mal do século. Se vocês quiserem que eu traga mais algum desses episódios aqui, eu posso trazer sem problema nenhum, mas eu queria mesmo focar hoje na memória. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de inscrever, por favor, gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.